Olá pessoal, tudo bem? Semana passada nós deixamos Jacó no exato momento do seu casamento e por 7 longos anos ele trabalhou para o seu tio Labão em troca da mão da sua querida Raquel. Infelizmente, Jacó descobriu que entre os seus parentes havia outro enganador além de ele mesmo. Nesse dia, em vez de se casar com Raquel, ele casou-se com sua irmã Lia. Quando ele foi reclamar com seu sogro, descobriu que Labão o enganara com o propósito de fazer trabalhar outros 7 anos. Dessa vez, receberia mesmo Raquel por esposa. 2 esposas, mais tarde 4, não era o plano de Deus. Ele criou o homem e a mulher e era do seu plano divino que o homem tivesse apenas uma única mulher. Jacó, mais uma vez, fazendo do seu jeito, sem consultar a Deus. Jacó ainda tinha muitas lições duras a aprender antes de estar pronto a se submeter completamente a Deus. Então vamos começar hoje a nossa história lá em Gênesis capítulo 31. Hoje nós vamos, o trecho total da nossa mensagem pega do capítulo 29 até o capítulo 35. Como é um trecho muito longo, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz da outra vez, nós vamos ler pequenos trechos. Agora seria bom que vocês lessem esses trechos para vocês conhecerem os detalhes da história, tá bom? Então vamos lá. A ordem para voltar. Em Gênesis 31, de 1 a 5, nós lemos. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Deus realmente cuidou de Jacó, lhe dando uma família e muita riqueza. No tempo que ele passou com Labão, ele pôde aprender algumas lições preciosas a respeito do Senhor. Ele teve vários filhos, lá do capítulo 29 e 21 até o capítulo 30, versículo 24, vai falar de toda a família de Jacó. Ele teve com Lia, a irmã de Raquel, 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E depois teve depois outros 2 filhos, que foi Issacar e Zebulon. De Bila ele teve 2 meninos, Dan e Naftali. De Zilpa teve 2 filhos, Gade e Azé. Só Raquel não tinha filhos. Jacó amava de todo o coração e ela também o amava. Mas a vida parece que estava vazia. Quando ela olhava para as outras esposas de Jacó e viam todas elas com filhos e ela sem ter filhos. Ela passa então a orar a Deus, pedindo que Deus lhe mandasse um filho. E Deus escuta a oração de Raquel e lhe deu seu filho José. Algum tempo depois, ela teve Benjamim e durante o parto ela veio a falecer. Jacó foge então de Labão. De Gênesis 30, 25 até 31 e 29, nós vamos ver toda a história lá de Jacó fugindo de Labão. Labão não queria que Jacó o deixasse. Jacó concordou em trabalhar um pouco mais para o seu sogro. Desta vez ele ia receber uma porção do gado e das ovelhas como salário. Jacó tinha visto Deus aumentar a riqueza de Labão e percebeu que ele mesmo pouco tinha lucrado com essa bênção. E, para nossa surpresa, Jacó engana Labão e Labão engana Jacó. Eita, esses dois eram impressionantes. Jacó combina com Labão qual seria o seu salário. Agora vocês acham que Jacó aprendeu bem a lição de não enganar mais as pessoas? De jeito nenhum. Depois que Labão o enganou, Jacó ainda não havia aprendido a ser verdadeiramente honesto. Seu coração não fora realmente transformado. Ele ainda estava interessado em obter coisas para si, mais do que obedecer a Deus. E Jacó prepara a sua fuga. Ele apressou-se em preparar sua esposa, a família todinha, porque seria uma viagem bem longa de volta a Canaã. Jacó fugiu enquanto Labão estava tosqueando as suas ovelhas. 3 dias mais tarde, Labão ficou sabendo o que tinha acontecido.
Largou tudo que estava fazendo e ele saiu à procura de Jacó, acompanhado dos seus homens. Por 7 dias, Labão perseguiu para tentar encontrar Jacó. No 10º dia, depois da partida de Jacó, Labão e seus homens alcançaram a caravana de Jacó, acampada no monte Gileade. Numa noite desses 7 dias de viagem, Deus falou a Labão para que ele tomasse cuidado com o que ele pretendia fazer ou dizer a Jacó. Quando Labão encontrou Jacó, ficou com medo de falar muito e sabia que ele mesmo tinha sido abençoado por Deus por causa de Jacó. Ainda que não fosse um verdadeiro crente, Labão percebeu que Deus fazia exatamente o que ele dizia. Jacó vai então se encontrar com seu passado. No capítulo 32, versículos 1 e 8, vai tratar exatamente desse ponto. Enquanto ele fugia de Labão, ele pensava em outro problema que ele tinha. Ele estava a caminho de casa e isso significava um encontro com o seu passado. Ele sabia que tinha sido mentiroso, falso. Sabia também que Esaú tinha ameaçado de morte. Já tinha passado 20 anos. Será que Esaú ainda o odiava? Em Gênesis 32, de 1 a 13, vemos que Jacó começou a planejar um encontro com seu irmão. Jacó recebeu a notícia de que Esaú vinha a seu encontro com 400 homens. E ele ficou com medo e voltou para Deus em oração. Muitas vezes Deus usa certas circunstâncias exatamente para nos despertar e nos aproximar dele. Claro que o ideal é que a gente passe por dificuldades para que a gente possa ir conversar com Deus e orar e buscar a palavra de Deus. Não é o ideal. O ideal é que a gente esteja sempre em contato com Deus. Mas às vezes, como a gente fica um longo tempo sem conversar com Deus, Deus permite que certas coisas aconteçam para que a gente possa se aproximar dele. Mas antes de Jacó orar, ele tornou a fazer plano para se assegurar que pelo menos escapasse metade do seu bando. Se vocês forem ver lá os detalhes, ele separou um bando para cá, outro para cá, porque ele pensou, se eu for atacado por esses 400 homens lá de Esaú, pelo menos sobra alguma coisa. Depois é que ele vai orar. Muitas pessoas agem dessa forma, procurando fazer as coisas por si mesmas, planejando suprir as suas necessidades, antes de perguntar ao Senhor o que ele deve fazer. Fazer planos não é errado. O erro é não consultar a Deus primeiro. Claro que Deus quer que nós façamos planos, Ele gosta das coisas de maneira organizada. Mas não seria bom perguntar antes para Deus, para que Deus possa orientar no seu plano? Jacó não fez assim. Mas, mesmo assim, Deus o abençoou. E temos agora um trecho bem importante na vida de Jacó, é quando Jacó luta com Deus. Nós vamos ler em Gênesis 32, do versículo 22 ao 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Até esse momento ainda não tinha nascido Benjamim. Benjamim vai nascer um pouquinho depois. E transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Esse trecho é bem interessante, merecia um estudo mais profundo, mas eu não quero fazer isso porque eu quero que a gente veja a vida de Jacó de uma forma mais panorâmica, tá bom? Vamos lá. Antes desse momento, Jacó vai se submeter finalmente ao Senhor. Lá em Gênesis 32, no versículo 9 ao 26,
a gente vê uma oração belíssima de Jacó e logo em seguida encontramos ele preparando uma oferta para o seu irmão. Lembra, Esaú estava bem chateado com ele da última vez que eles se encontraram. E talvez ele tenha sido levado pelo Senhor a fazer essa oferta. Mas parece, talvez até mesmo que a ideia tenha sido até dele, porque a gente vai ver mais tarde que Deus opera no coração de Esaú, mesmo sem o presente da parte de Jacó. Aliás, Esaú não quis receber o presente de jeito nenhum, ele recebeu porque Jacó insistiu tanto que ele acabou recebendo. Aí em Gênesis 32, de 27 a 32, a gente vê a bênção de Jacó. Antes de ele se encontrar com Esaú durante a noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as criadas e as filhos, e eles fez atravessar todos para o riacho Jaboque. Jacó ficou sozinho do outro lado. Ali ele lutou com o homem até o dia amanhecer. A Bíblia não dá detalhes sobre essa luta, mas quando o homem viu que não podia se soltar de Jacó, ele feriu-lhe a coxa. O homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó não queria deixá-lo partir e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o homem pergunta para Jacó: como te chamas? Quando Jacó respondeu o homem, ele disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. O nome Israel significa príncipe com Deus. O nome Jacó, nós já vimos, é enganador. Jacó agora não será mais o enganador, e será agora o príncipe com Deus. O homem abençoou Jacó ali junto do riacho, e Jacó chamou o lugar de Peniel. Quem era o homem com quem Jacó lutou? Lá no capítulo 32, no versículo 30, Jacó diz que esse homem era Deus, porque ele diz: eu vi Deus face a face. Agora, ao lutar com Deus, Jacó se tornou agora um homem diferente, completamente diferente daquele que ele era. No início, Jacó, agora Israel. Jacó, enganador. Israel, príncipe com Deus. Jacó, mentira, falsidade, roubo, medo. E agora, um homem totalmente transformado. Jacó passa a se dedicar a Deus. Vamos ler o trecho de Gênesis 35, de 1 a 3. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Trecho muito interessante. Aí vemos completamente Jacó transformado. Desde lá, primeiro, lá no encontro lá com Esaú, a gente já vê o Jacó diferente. Lá em Gênesis 33, de 1 a 11, você vai ver esse encontro. E depois de ele passar a noite lá com o Senhor, ele atravessa o riacho para juntar com as suas esposas e os filhos. E ao levantar os olhos, ele vê Esaú, que vinha se aproximando com aqueles 400 homens. Ele vai para a frente da fila, curva-se 7 vezes até o chão, enquanto seu irmão se aproximava. Para grande surpresa de Jacó, Esaú correu ao seu encontro e chorou. Esaú não era nem um pouquinho o problema que Jacó acreditava. Deus tinha ido à frente de Jacó para preparar Esaú. Toda amargura, ódio que já tinha sentido por seu irmão não existia mais. Ali foi selada as pazes entre os 2 irmãos. Jacó agora vai para Betel. Em Gênesis 35, de 1 a 15, está esse trecho. O Senhor disse a Jacó que ele construísse um altar e o lembrou de que foi em Betel que Deus lhe apareceu pela primeira vez há 20 anos atrás, quando ele estava fugindo de Esaú. Jacó reuniu toda a sua casa, dizendo-lhes que se desfizesse de todos os ídolos, que se purificasse e mudasse de roupa para fazer essa viagem. Betel era um lugar especial na vida de Jacó. Foi o lugar onde pela primeira vez ele encontrou-se com Deus e o adorou. Se nós formos fazer um paralelo entre as 2 visitas que Jacó fez a Betel, a primeira e a segunda visita, o encontro com Deus na primeira, o encontro com Deus na segunda. Na primeira, lembra que ele tinha uma pedra, e daquela pedra que ele usou como travesseiro, ele fez um altar.
Agora, na segunda visita, ele constrói um altar. Na primeira, ele oferece como sacrifício uma vasilha de azeite. Agora ele tem animais para sacrifício. Na primeira visita, ele estava amedrontado, estava fugindo do seu irmão. Agora, na segunda visita, sem medo e voltando para casa. Na primeira, de mãos vazias e sozinho. Agora, no retorno, rico e com família. Na primeira, problemas e tristezas. Agora, na segunda, sem problemas e feliz. Na primeira, ele era jovem e forte. Agora, ele está aleijado e fraco. Mas na primeira, ele era um enganador. Agora, príncipe com Deus. Na primeira, ele era Jacó. Mas agora, ele é Israel. Diante do altar cuidadosamente construído, Jacó podia agora adorar a Deus com o coração cheio de louvor e amor. Jacó era agora um homem transformado. Deus mudou o nome. Deus renovou suas promessas feitas antes a Abraão e a Isaac, de que ele e seus descendentes seriam a nação. Que história bacana. Há duas coisas principais que podemos aprender nesse trecho da vida de Jacó e, aliás, na vida de Jacó como um todo. Primeiro, quando desobedecemos, somos castigados. Todas as vezes que Jacó desobedeceu a Deus ou que ele não fez caso de Deus, ele foi castigado. Mas, por outro lado, Deus usa o castigo para nos levar ao lugar onde deixamos que ele dirija as nossas vidas. O castigo não é para revolta, o castigo não é para rebeldia. É triste sim ser castigado, mas o castigo tem um propósito. Deus direciona quando a gente é castigado, quando ele utiliza aquele momento de dor para nos direcionar para o caminho correto. Levou muitos anos para Jacó aprender isso. Quando ele finalmente fez, ele viveu uma vida em paz com Deus. Não espere o castigo de Deus para se aproximar dele. Busque o Senhor e abandone o pecado. Jacó se dedicou totalmente a Deus depois daquele encontro maravilhoso com ele. Eu queria perguntar para você, agora encerrando a nossa história de hoje. Você já fez um encontro com Deus? Você já teve aquele encontro especial com Deus, onde você se reconheceu que era pecador, que você necessitava dele? Faça isso. Peça perdão aos seus pecados. Tenha aquele encontro maravilhoso com Deus. Não espere o castigo de Deus para que você possa se aproximar dele. Busque ao Senhor e abandone seu pecado. Tenha uma comunhão íntima com ele. Possa desfrutar de momentos gostosos, onde, através de oração, através de leitura da palavra de Deus, onde você pode aprender desse Deus, você pode beber dessa fonte inesgotável de pureza, de santidade, de amor, de compaixão, de uma vida totalmente diferente. Essa é a minha oração. Eu peço a Deus que Deus possa transformar você como ele transformou Jacó. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, pela vida de Jacó. Obrigado pela transformação daquele homem. E eu te peço que tu possas transformar as nossas crianças também. A cada pessoa que estiver assistindo essa pregação, quer seja uma criança, quer seja um adulto, que ela possa ser transformada por ti. Que ela possa se arrepender dos seus pecados e reconhecer nesse Deus maravilhoso uma fonte inesgotável de bênçãos. É o que eu te peço, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças, obrigado. Foi muito bom poder estudar a vida de Jacó com vocês. Espero que vocês tenham aprendido belas lições e até a próxima semana. Tchau, até a próxima.